5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Breno Mareta. Breno Mareta do canal Breno Mareta. Você também pode achar pelo Instagram Breno Mareta _gamer. Tá aí, Breno, a música que você pediu. Inside's crying, save me now. You were never possibly alone. Do you feel cold and lost in desperation? Aê! E você pode fazer como o Breno fez. Entrou no canal, se inscreveu, pode pedir por e-mail também. E hoje nós estamos comemorando a incrível marca de 45.129 visualizações. Então, já sabe, né? Bota exclusivo, meu filho. Dá trabalho pra fazer. Agora sim, minha querida e linda turma de segunda série, turma de história. Deixa eu ver o programa de vocês aqui. Hoje nós estamos começando a aula 1 do total de 8, nesse programa, onde nós vamos falar sobre Brasil, ou melhor, Brasil República, os primeiros anos da nova República. Depois, na segunda parte, na complementação, Brasil no século XXI, onde nós vamos observar os governos de FHC, muito obrigado, e Lula, muito obrigado. Ainda temos a complementação com a idade contemporânea. Vamos passar ali pela Segunda Guerra Mundial e África e Ásia na segunda metade do século XX. Esses aí são os tópicos que nós vamos trabalhar aí nesse 2021.2 com a segunda série de História. Tá legal? Hoje nós vamos falar sobre a instabilidade da nova República. Vamos falar uma parte do governo Sarney, de 1985 a 1990. Se tiver um tempinho, a gente entra em governo Collor, 1990-92. Collor governou só 2 anos. E a gente vai ver o porquê de tudo isso. Vamos atravessar vários elementos maravilhosos aí. E vamos começar falando que a Constituição que rege o nosso país nos dias de hoje, ela foi elaborada no primeiro governo da chamada Nova República, o governo de José Sarney. A Constituição Cidadã, como ficou conhecida, foi promulgada em 1988 e atendeu às demandas de diferentes grupos sociais e políticos, sendo considerada progressista para os padrões da época. O texto constitucional, aprovado em 1988, sob a liderança de Ulisses Guimarães, meu nome é Ulisses Guimarães. Quase isso. Sofreu alterações ao longo do tempo. E a razão para isso são as chamadas propostas de emendas constitucionais, também conhecidas como PECs, que podem ser ou não aprovadas pelo Congresso Nacional e assim modificar os textos das leis. Atualmente, por exemplo, é discutida no Congresso a chamada PEC do teto dos gastos, isso agora em 2021, que tem como objetivo limitar o orçamento público em diversas áreas. Então, vamos começar falando sobre essa instabilidade da nova República, falando sobre o governo Sarney, de 1985 a 1990. Bom, a sucessão presidencial gerou uma surpresa de última hora. Após a vitória eleitoral, o Tancredo Neves ele caiu doente e acabou falecendo no dia 21 de abril de 1985, feriado nacional de Tiradentes. O Brasil ficaria de luto por 2 anos. 2 anos. Bom, ou melhor, não, 2 anos não. O Brasil ficaria de luto por 2 mineiros ilustres. A presidência da República seria ocupada, portanto, pelo vice-presidente José Sarney, historicamente um político da Arena e que chegou à chapa do Tancredo Neves como parte de um acordo político costurado para que o PMDB pudesse receber os votos dos
recalcitrantes membros do PFL. A posse do Sarney chegou a ser questionada e foi suscitada a hipótese de que Ulisses Guimarães, histórico quadro do PMDB, apelidado de Senhor Diretas, assumisse a presidência. Ulisses Guimarães, entretanto, percebendo o delicado quadro político do Brasil, não colocou em dúvida, em momento algum, a posse do vice-presidente José Sarney. Os grandes desafios do governo José Sarney consistiam em consolidar a democracia do Brasil e combater a inflação, sendo esse desafio econômico compartilhado pelos demais presidentes brasileiros por toda a década de 1980 e início da década seguinte. O presidente, entretanto, ele começou o seu mandato negociando com o Congresso, mediante uma barganha política que incluiu a concessão de emissoras de rádios e TV, além do aumento de seu mandato de 4 para 5 anos. O primeiro desafio do governo, que não seria efetivamente contornado, foi o combate ao processo inflacionário, que aumentava o custo de vida toda semana, ou melhor, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. Então, o governo optou por um plano heterodoxo. Bom, ou seja, ele ia, na verdade, contra a cartilha do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Esse plano, arquitetado pelo ministro da Fazenda, na época Dilson Funaro, começou em fevereiro de 1986 e ele introduzia uma nova moeda, o cruzado. Bom, na verdade, o cruzado ele substituiria o já desgastado cruzeiro. O plano cruzado, baseado em uma política de congelamento de preços, conseguiu inicialmente, conter a inflação galopante para padrões inferiores a 2% ao mês. Mágica? Bom, surgiram a tabela da Superintendência Nacional do Abastecimento, a SUNAB, e as fiscais do Sarney. Quem é que não se lembra, né? Eram as donas de casa que acompanhavam atentamente os preços dos produtos no supermercado para se certificarem de que não estariam ocorrendo aumentos acima da tabela. Eu fui um dos fiscais do Sarney nessa época aí também. Bom, em novembro de 1986, ocorreram as eleições para o Congresso e governadores do Estado. O presidente Sarney manteve o plano cruzado até as eleições, que dariam aí uma vitória esmagadora ao PMDB, para que depois pudesse modificar. Bom, os comerciantes já boicotavam o plano cruzado, deixando as prateleiras dos supermercados vazias e vendendo seus produtos no mercado informal com ágio, ou seja, uma inflação disfarçada. Após as eleições, o governo reajustou as tarifas públicas, gerando um aumento real da inflação e um efetivo colapso no programa econômico. Posteriormente, a população seria obrigada a conviver com a indexação dos preços, porque o governo, a despeito dos vários programas econômicos, não conseguiria domesticar essa braba inflação que, em 1988, atingiu a expressiva marca de 1.038%. Isso mesmo, 1.038%. O governo Sarney, entretanto, seria vitorioso em termos de consolidação do Estado Democrático de Direito. Em novembro de 1986, ocorrem as eleições que iriam então escolher os futuros deputados constituintes que seriam responsáveis pela elaboração da nova Magna Carta. O PMDB tinha a bancada mais expressiva, embora em 1988 o partido tivesse sofrido uma cisão que originaria então o Partido Social Democrático Brasileiro, o PSDB. A nova Constituição de 1988 foi o resultado de um grande esforço de diversos grupos de pressão, como ruralistas, a Igreja Católica, sindicalistas, funcionários públicos, que mais? Grupos de direitos humanos, enfim.
A nova Constituição, ela determinou a existência da estabilidade para funcionários públicos federais, monopólio estatal da exploração do petróleo, organização das reservas federais indígenas, a possibilidade de criação de comissões parlamentares de inquérito, as chamadas CPI, o emprego de medidas provisórias, as MPs, pelo Executivo Federal, o voto para o analfabeto, o racismo como crime inafiançável, o direito de propriedade privada, a proteção dos direitos e garantias individuais, e o equilíbrio de poderes, entre outras medidas importantes, né? E, em suma, uma Constituição avançada em termos de proteção do indivíduo, sobretudo por conta do regime militar que o país acabava de viver. Porém, conservadora em termos de reforma agrária, pois a proteção da propriedade privada restringe projetos aí nesse sentido. Então, em 1989, ocorreram as primeiras eleições diretas para a presidência da República, desde a eleição que consagrou Jânio Quadros da UDN. A eleição presidencial registrou aí um grande número de candidatos, entre os quais poderíamos destacar Fernando Collor de Mello, pelo PRN, Luiz Inácio Lula da Silva, pelo PT, Leonel Brizola. Mas não é possível, tchê! Eu acredito na democracia. Leonel Brizola, grande Brizola, do PDT, Mário Covas, do PSDB, o Paulo Maluf, do PDS, o Ulisses Guimarães, do PMDB. Meu nome é Enéas Carneiro, do Prona. Lembra dele? Tinha também... Você pode apostar, a democracia não vai acabar. Fernando Gabeira, do PV, o Roberto Freire, do PCB, além de outros, como o Afif Domingos, o Ronaldo, como é o nome dele? Caiado, quem mais? O Marronzinho, até mesmo o apresentador. Oi, Silvio Santos, sou eu. O Silvio tentou, sem êxito, lançar a sua candidatura. Bom, a campanha foi decidida só no segundo turno, através de uma bipolarização entre Fernando Collor de Mello, minha gente, governador das Alagoas, que apresentava um discurso moralizador de caça aos marajás, ou seja, os funcionários públicos que recebiam mega salários, e Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, um ex-operário que ainda amedrontava aí a classe média. O destaque de Collor na mídia e denúncias sobre a vida pessoal de Lula no horário eleitoral, ou seja, entupido de fake news, acabou decidindo a eleição em favor do jovem governador alagoano. Era a vitória de Fernando Collor de Mello. Isso mesmo. E o governo do presidente Fernando Collor de Mello já é assunto para nossa próxima videoaula. Então, não se esquecendo de ter muito amor, muito carinho e muita paciência com todos que estão aí com você. Eu te espero na próxima aula. Um forte abraço e fiquem bem, em nome da Sociedade Educacional Curupaiti.